promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, sou o diácono Carlos Sampaio, do canal Livre Gospel, e para quem nos assiste pela primeira vez, inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê o seu like como prova que você gostou da aula, que você gostou do vídeo. Faça seus comentários, compartilhe em suas redes sociais. É muito importante que você nos ajude a divulgar o canal Livre Gospel. E tudo isto é para a glória de Deus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica no segundo trimestre de 2020, da lição dos adultos, estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje vamos estudar a lição número 3, que tem a data do dia 19 de abril de 2020, com o seguinte título: Eleição e Predestinação. As videoaulas anteriores estão disponíveis na playlist EBD, canal Livre Gospel, em nossa biblioteca, ok? Vamos à aula então. Meus amados irmãos, o texto áureo da aula de hoje diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática tem o seguinte tema: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A lição de hoje tem uma foto bem sugestiva, tá? A foto aqui mostra uma pessoa escolhendo, né? Passando um círculo em cima da imagem, como que está selecionando, como que está escolhendo, né? É uma imagem bem sugestiva que nos dá a entender, né, do tema, um entendimento maior da lição. Aqui também nós temos a mesma imagem, né, só que em outro formato, né, a mesma imagem, ele selecionando também, né, umas imagens aqui. Então, o tema de hoje é um tema um pouquinho, vamos dizer, é um tema bastante comentado, né? Até um tema até polemizado por muitos estudantes da Bíblia. E lembrando que a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 12. Então, vamos aqui procurar entender qual o objetivo geral da lição, informar que a lição de antemão vai tentar nos fazer entender, né, que foi Deus, através de sua presciência, ele soube desde então quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Nos objetivos mais específicos dessa lição,
nós vamos aqui procurar esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Além disso, vamos também ver como ocorreu a eleição divina, né, que foi desde antes da fundação do mundo. E nisso nós vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, tá? Então, a parte introdutória, ela nos mostra aqui que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. É muito importante nós conhecermos e sabermos esses detalhes da eleição e da predestinação. Esses vocábulos, eles estão ligados entre si e, de certa forma, elucida o plano divino de como Deus elaborou para salvar os pecadores. E vamos abordar também os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente a este assunto de suma importância que é eleição e predestinação. O ponto central de toda essa lição de hoje é que a eleição ela só ocorreu segundo a presciência de Deus. Pronto, esse é o ponto central, né? Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição, ela precede a nossa existência, quer dizer, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão, tá? Então, a eleição, ela é divina. A eleição, ela traz o quê? Ela traz uma ideia de quê? De escolha, né? Quando alguém elege, é porque alguém escolheu. Se alguém foi eleito, é porque ele foi escolhido, tá? Então, lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 4, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o versículo fortalece. Só que há 3 aspectos que nós precisamos entender, que o apóstolo Paulo procurou explicar dentro desse contexto da eleição e predestinação. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso que esta eleição ela é cristocêntrica. Jesus é o centro, é a base da nossa eleição. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Qual era a finalidade dessa eleição? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Que coisa maravilhosa. Então, dentro desse contexto, vamos entender que a eleição das pessoas, né? Ela só ocorre por meio da união com Jesus Cristo. Ninguém pode ser eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, ela diz claramente que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo o quê? Segundo a sua presciência. Segundo a sua presciência. E nós vamos ver fortalecido esse versículo lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, né? Vamos para o item 2 do tópico 1, que aqui vai estabelecer as condições da eleição. Então, quais são as condições da eleição?
A eleição para a salvação em Cristo, ela não é oferecida somente a um grupo restrito de pessoas. Ela é oferecida a todos. E o João 3,16, que é o considerado o coração da Bíblia, diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então aqui fica bem claro que não foi a um grupo restrito, mas foi a todos. Todos têm a mesma oportunidade, essa mesma oportunidade de também serem eleitos, né? E isso é a realidade, o que? Para cada pessoa, de acordo com? De acordo com um prévio arrependimento e fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos isso lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, que deixa bem claro isso aí, quando diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O capítulo 3, versículo 17, diz também: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Então, quando nós cremos, né, imediatamente, simultaneamente, Cristo habita em nós, por meio da fé. Tá? Então, a fé é imprescindível. O arrependimento e a fé têm que andar juntos, né? Ou tem que andar juntas. Essas duas palavras aí têm um forte significado para as nossas vidas. Então, não é mérito de ninguém essa condição de ser eleito, né? Porque nós recebemos essa condição de eleito, né? Nós somos eleitos pela graça de Deus. Fomos eleitos e seremos eleitos, alguém que ainda vai ser eleito, por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas obras, como nós lemos aqui no versículo, né? O item 3 do tópico 1 fala sobre uma vida santa e irrepreensível. Paulo aqui ele enfatiza que a eleição, ela tem a finalidade específica de sermos santos, quer dizer, separados, irrepreensíveis, pessoas que não têm como você apontar, né, algo que o condene. Então, irrepreensíveis diante de quem? Diante de Deus. Nesse aspecto, este vocábulo em grego, que é santo, em grego significa ágios, significa o quê? Separados do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 15 e o 16, ele diz claramente, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Lá no Velho Testamento, né, tem esse versículo que ele fala claramente sobre isso aí, que nós que seguimos as pisadas do Mestre, nós que servimos a Deus, temos que ser santos. Esse adjetivo que fala sobre a pessoa ser irrepreensível, que no grego quer dizer amomos, expressa algo ainda muito mais interessante, muito mais sublime, que é sem defeito, irrepreensível, sem culpa, né? Os termos aqui apontam para o quê? Uma santificação, quer dizer, é um alto padrão ético e moral. Você tem um padrão ético e moral ilibado, quer dizer, ninguém tem como lhe apontar, ver em você alguma coisa, né, que denigre, que venha denigrir a sua pessoa, a sua imagem, porque você é uma pessoa irrepreensível. E essa conduta, ela agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Porque Ele nos elegeu em Cristo. Então, se nós formos atentar para o que a palavra de Deus nos diz, né? Lá em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, diz claramente: para que sejais irrepreensíveis, quer dizer, sem defeitos, né? Uma vida ilibada, sem mancha, sinceros, filhos de Deus,
inculpáveis, olha, não tem culpa. No meio quê? De uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quer dizer, nós devemos brilhar como astros no mundo. Temos que ser luz no meio das trevas, tá? Temos que ter esse comportamento. Então é muito importante nós termos isso em mente, né? Então, se nós atentarmos ainda para o que diz lá em Efésios, completando esse contexto aqui, lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se ele diz, sede santo, como eu sou santo, então temos que imitar esta condição também. E diz mais assim, no versículo 2, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Quer dizer, quem é santo não pode ter esse tipo de comportamento, né? Então, finalizando o item 3, vamos para o item 4, que fala sobre a nova vida. Como é essa nova vida dos eleitos? O tema aqui é apresentado o quê? Como uma exortação contra aquela velha conduta, aquele velho comportamento que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Quando nós mentíamos, né? Deliberadamente, outras tinham um comportamento de furtar, usar palavrões, palavras torpes, ter uma vida de amargura, ser uma pessoa amarga, nada para ele tá bom, né? Uma pessoa que murmura, que reclama, uma pessoa que é iracunda, seu coração cheio de ira, o que sai da sua boca é só palavras de ira, de cólera, né? Então, neste caso aqui, Paulo faz advertências, e nessas advertências ele inclui também o quê? Que não tenhamos uma vida voltada para a fornicação, para a impureza, a avareza, uma vida de embriaguez voltada a uma vida de viver nos bares, nas baladas, se embriagando, usando droga, né? Podemos dizer assim. Então, a finalidade de toda essa nova vida que nós devemos ter é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível, como diz lá no capítulo 5, versículo 27 de Efésios, né? Diz claramente, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, quer dizer, sem mancha, nem ruga, quer dizer, envelhecida, né? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós que somos a igreja do Senhor, né? Igreja não no sentido físico, uma igreja, um edifício, né? De concreto, não. Igreja, nós, pessoas, seres humanos, novas criaturas em Cristo, temos que ter este comportamento, porque nós sabemos que, ao momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, e a partir que nós somos eleitos em Cristo, a partir desse momento o Espírito Santo começa a atuar poderosamente em nossas vidas e vai nos capacitando para esse novo estilo de vida, né? Um estilo de vida que produz frutos do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, né? Diz claramente em diante que nós devemos, né, através do Espírito Santo, ter estas qualificações como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quer dizer, essas qualidades ninguém pode ter se ele não tiver Deus na vida, se o Espírito Santo não o capacitar, se o Espírito Santo não fizer morada na vida dele. Por isso que Cristo, no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nos arrependemos, imediatamente, né? Cristo começa a habitar em nós, através do Espírito Santo, e ele nos capacita a ter este comportamento, né? Porque quem está em Cristo, como diz lá no versículo 24 de Efésios, no capítulo 5, crucificar o quê? A carne com as suas paixões, né? Com aquela vontade de praticar aquilo que desagrada a Deus, as coisas que o mundo oferece, né? Compartilhar com as coisas que o mundo pratica. Então, quem está em Cristo crucifica a carne, porque o Espírito Santo habita nele e vai fortalecer, vai capacitar ele para que ele não pratique as coisas que o mundo oferece. Então, é muito interessante que nós
tenhamos esta consciência e aprendamos disso aí. Então, a santificação, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ela é um processo, né? É um processo contínuo em nossas vidas, até o quê? Até a estatura de varão perfeito, até o momento que nós atingimos a glorificação final, naquele dia que a igreja haverá de se encontrar com Cristo, né? Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha, para a gente finalizar esse item 4 e o tópico 1. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá vendo aí? Então, é em glória, quer dizer, cada dia é um processo, né? Somos transformados cada dia vamos melhorando mais ainda, vamos atingindo uma estatura de varão perfeito até aquele dia quando nós haveremos de estar eternamente com o Senhor. Então, a síntese do tópico 1 é esta: a eleição, ela ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito nenhum do homem, né? Então, vamos agora para o tópico 2, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar, né? Mostra o quê? Que o destino dos eleitos foi feito aonde? Na eternidade. Não foi uma coisa feita assim, da noite para o dia, né? Foi lá na eternidade, foi lá na mente de Deus, no coração de Deus. Então, esse termo predestinação vem do grego, né? Que é proorison, ou proorizou, traduzido como predestinar, é formado por dois vocábulos. O vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica feito, que indica algo feito, no caso antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a palavra de Deus nos esclarece, e a própria Bíblia Pentecostal, para quem tem ela, que nos ensina que a predestinação, ela se aplica verdadeiramente aos propósitos de Deus, que estão inclusos na eleição. Então, a eleição é uma escolha feita por Deus aonde? Em Cristo. Quem está em Cristo é como se Deus estivesse escolhendo ele. Só é escolhido quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem como ser escolhido, tá? Então, a predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo escolhido, ao crente que é escolhido, a pessoa que está servindo a Deus verdadeiramente, com sinceridade, né? Com amor a Deus. Então, a predestinação abrange isso. O que vai acontecer com esse escolhido? Você foi escolhido e agora vai acontecer o que com você? É isso que nós queremos aqui esclarecer e ensinar a você. Então, a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, ela é bem clara e nos ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverem até o fim. Quer dizer, se você um dia aceitou a Cristo Jesus, tá? Uma pessoa, vamos dizer você, uma pessoa aceitou a Cristo Jesus, passou ali 10 anos no Evangelho, aí um dia ela se afastou, tá? Não quis mais caminhar, não quis mais andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, não quis mais participar do convívio fraternal da igreja, né? Então essa pessoa usou que ela partiu para a eternidade desta forma. Então automaticamente essa pessoa aí, acredito pela palavra de Deus, que ela não vai desfrutar das benesses espirituais que estão reservadas àqueles que foram eleitos em Cristo, né? E que estão predestinados a receber as bênçãos espirituais que também estão reservadas para Cristo e aqueles que foram eleitos em Cristo. Então, na verdade, é importante que se persevere até o fim. Porque a vontade de Deus foi o quê? Foi reconciliar os pecadores, né? E torná-los o quê? Seus filhos. Por isso que lá em Romanos, na Epístola de São Paulo aos Romanos, do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim, olha só, porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá? E o versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, olha aí, segundo o seu propósito. Então, precisamos entender, tem que perseverar até o fim. Então, o item 2, que fala sobre filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega esse termo chamado adoção. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 23, no capítulo 9, versículo 4, lá em Gálatas capítulo 1, 4, 5, lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, né? Que nós vamos ler aqui só esse, porque são muitos versículos, vamos ler só em Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha o que é que diz aqui, o versículo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, essa prática da adoção, ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, e Paulo conhecia muito bem esse processo de adoção, porque ele era romano, ele era um judeu, mas também era cidadão romano, de nascimento. Ele nasceu em Tarso. Segundo os historiadores, ele era filho de uma judia com um romano. Tá? Então, o que acontece? Paulo conhecia muito bem esse processo de adoção, e era muito conhecido também essa questão da adoção entre os gregos. E o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir, introduzir, colocar no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. É como, por exemplo, um casal não tem filhos e de repente eles resolvem adotar uma criança. Então, a partir daquele momento, mesmo que aquela criança não seja filho biológico daquele casal, mas eles vão adotar, vão registrar, e essa criança vai ser herdeiro, vai ser chamado de filho, porque vai ter o sobrenome do casal em seu registro, e vai ser herdeiro deste casal. Se esse casal um dia tiver um filho natural, 2 ou 3, mas como esse filho foi adotado, ele vai ter os mesmos direitos das heranças que por acaso eles deixarem. Então, é isso que Paulo quer que nós entendamos, né? Que nós fomos também o quê? Adotados por Deus e eleitos também por Deus como filhos, segundo a sua vontade. Ele quis isso. Foi segundo a sua vontade, não foi por nossa vontade. Foi pela vontade dele. E ele ainda aqui assinala que o amor foi o amor de Deus que moveu ele a nos adotar. Ele nos amou primeiro. Nós, em outro tempo, quando nós não conhecíamos a Deus, éramos estranhos. Éramos considerados inimigos de Deus. E estávamos debaixo da sua ira. Agora, em Cristo, fomos reconciliados com Ele, né? E somos o quê? Seus filhos. Agora não somos mais estranhos, nem inimigos de Deus. Somos filhos. É o que diz lá, segundo Colossenses, né? A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 21. Vamos ver aqui o que é que diz. Capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: a vós também, olha só, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Quer dizer, nós fomos reconciliados. E para completar, aí Romanos, no capítulo 8, na epístola do apóstolo Paulo Romanos, no capítulo 8, versículo 17, olha o que é que ele diz. E se nós somos filhos, que eu falei anteriormente, somos logo herdeiros também. Como o caso daquela criança que foi adotada. Ela é herdeira daquele casal. Então, se somos herdeiros do quê? De Deus. E co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque agora nós somos irmãos de Cristo. Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Filho gerado. E agora nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou como filhos em Cristo. Porque nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós acreditamos em Cristo como Salvador, nós nos arrependemos
né? Imediatamente nós fomos o quê? Adotados por Deus, como filhos, né? Então, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, tá? Então, essa é uma posição que hoje nós temos, mas que nós não merecemos, mas Deus quis assim. Ele é soberano, né? Ele é soberano, ele é poderoso, ele é glorioso. E nós devemos o quê? Glorificar o nome do Senhor por causa disso. Porque nós estávamos o quê? Perdidos, nós não estávamos o quê? Indo no caminho tortuoso, no caminho da perdição eterna. E ele simplesmente fez porque ele quis, né? Ele é soberano. Então o item 3 fala sobre agora os privilégios da adoção, aquilo que eu falei anteriormente, mas vou aqui enfatizar mais um pouquinho sobre isso aí. Deus criou o ser humano para o quê? Para estar em comunhão com ele. Isso nós vimos aonde? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas o pecado, né, rompeu esta aliança que Deus tinha com o homem, essa comunhão que Deus tinha com o homem, né? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, quer dizer, ele nos adotou. Nesse sentido, o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma analogia da adoção na sociedade romana, aquele que eu já antecipei, em que o filho adotado recebeu o direito ao nome e aos bens de quem adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Eu já li esse versículo aqui hoje, né? Que nós vamos de glória em glória, né? A nossa imagem, né, vai sofrendo um processo contínuo de evolução, né, de glória em glória, até nós atingirmos a estatura de varão perfeito. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, né? E temos ali um texto bíblico que fala que nós teremos um novo nome. Tá vendo aí? Um novo nome. Um nome que é como se nós fôssemos aqui novamente registrados, né? Com uma nova filiação. Que agora nós somos adotados por Deus. Então receberemos um novo nome. Então Deus concede essa libertação, essa redenção e remissão dos pecados e restabelece esta comunhão que foi rompida lá no Éden com a humanidade. Então, a partir desse momento que essa aliança foi restabelecida, essa comunhão foi restabelecida, agora nós temos o direito de chamar o quê? De Deus? De papai, de pai. Que antes nós não tínhamos esse direito de chamar pai. Como Jesus fez lá no Getsêmani. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Lá na cruz, Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele orando ao Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Né? Então, essa intimidade, só quem tem é pai e filho. Então, no momento que Deus restabeleceu essa comunhão com o homem através de Jesus Cristo, em Cristo, nós agora temos o direito de dizer, papai, meu pai. Temos o direito, sim, de falar com ele dessa forma, né? Então, é um direito de ter uma comunhão plena, uma intimidade. Isso significa agora que passamos o quê, irmãos? A ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como já li aqui em Romanos 8,17. E agora somos participantes aqui das promessas a Abraão, feitas lá em Gênesis capítulo 12 em diante, né? Aquelas promessas maravilhosas, né? As promessas de vida eterna que o Senhor Cristo, que está lá escrito em Efésios capítulo 3, versículo 6, mas eu faço questão de ler aqui em Tito capítulo 3, versículo 7, né? No epístolo do apóstolo São Paulo a Tito. Olha o que é que diz aqui, meus irmãos. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quem tem esperança da vida eterna, você pode ter certeza, né? Pode ter certeza que você vai desfrutar, se você permanecer em Cristo até o fim, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, como agora nós fomos aceitos por Deus, fomos o quê? Transformados em filhos para o louvor da sua glória. Amém? Eu espero que todos tenham compreendido essa parte que é muito interessante sobre essa parte da predestinação, né? Que fala sobre
a predestinação para filhos de adoção. Então vamos agora para o tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu imensurável amor, né? Não dá para a gente nem imaginar o tamanho do amor de Deus, né? Então vejam bem, predestinação e salvação. O que é que nós devemos compreender? Que Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma a condenação eterna, tá? Ele não predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Não, de maneira nenhuma. Ele quer que todos os homens se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade, né? Ele deseja que todos se arrependam e convertam seus maus caminhos. E isso nós temos para confirmar lá em Atos capítulo 17, no versículo 30, diz claramente, e claramente mesmo, isto aí. Vejamos aqui o que é que diz o versículo da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, agora anuncia agora a todos os homens em todo lugar, inclui até a cidade onde você está aí, morando, onde você me ouve e me assiste, que se arrependam. Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, essa palavra se converter, né? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, tá? Então, isto é, essa palavra predestinação e salvação, ela não faz referência à condenação de pessoas, tá? Vejamos Atos 4:28, que diz claramente, vejamos aqui, Atos 4, versículo 28, vejamos só o que é que diz aqui. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado aqui, predestinado, que servia de fazer. Quer dizer, não fala aqui de condenação, né? Eterna, que ele já definiu algumas pessoas para serem condenadas e outras para serem salvas. Não se trata disso aqui. Então, não houve aqui uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu. Uns vão para o céu e outros para o inferno. Na declaração de fé, né, da nossa igreja, assevera claramente que a predestinação bíblica de que tratamos aqui diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Eu já li esse versículo aqui, vou ler de novo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, olha o que diz aqui: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, fica bem claro, né? Bem claro que, de maneira nenhuma, está aqui definido por Deus que umas pessoas já estão, desde a fundação do mundo, determinadas a serem condenadas. Não, tá? Ele quer que todos se salvem. Agora, infelizmente, nem todos atendem ao chamamento do Evangelho. Tem pessoas que endurecem seu coração, tapam seus ouvidos, não querem ouvir, não dão crédito à pregação, não acreditam na fé salvadora, não acreditam que Jesus é o Messias, é o Salvador, não acreditam que há inferno, não acreditam que há diabo, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então fica difícil, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nem todos atendem ao chamado, né? Nem todos se arrependem. Tá? Então não significa dizer que porque ela não atendeu ao chamado, não é? E tem umas que atendem ao chamado, mas logo abandonam a fé. Se desviam do caminho. Então elas fazem isso por quê? Porque endureceram o seu coração. Se tornaram mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, na verdade, é isso que acontece, né? Então, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ainda fortalece mais essa tese, né? Que Deus não faz esse tipo de acepção, que Ele não faz acepção de pessoas.
Mas diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a filha de adoção por Jesus Cristo. Então, se a pessoa não aceitar Jesus, não tiver Jesus como seu Salvador, ela não vai ser eleita, ela não vai ser escolhida, tá? Porque isso aí é a vontade de Deus, que nós sejamos eleitos em Cristo. Por isso que tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que crer em Jesus, né? Então, fica bem claro isso aqui, né? Então, agora vamos falar sobre predestinação e amor. Já estamos encerrando o tópico 3 e também a lição. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Porque ele é onisciente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Antes de nós imaginarmos algo, Deus já sabe o nosso pensamento. Tá? Mas, nem por isso Deus, ele já definiu ali claramente determinou quem vai ser condenado. Não. Ele dá oportunidade para todos. Agora, como o profeta diz, Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai dar crédito à nossa pregação? Tá? Então, é isso que nós precisamos compreender. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. E isso nós vamos ver, confirmando isso, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 13. Capítulo 2, versículo 13, né? No 2 Tessalonicenses, vamos ver aqui. O que é que diz? O que é que diz? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Tá? Então, está aí. Então, aqui, nesse item 2, do tópico 3, consiste o quê? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Então, o amor de Deus aí é o que está, vamos dizer assim, é quem está influenciando, é quem está direcionando o homem à salvação. Se não fosse o amor de Deus, nós não estávamos direcionados no caminho da salvação. Tá? Então foi por amor que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação é o quê, meus irmãos? Um favor imerecido. Ela provém do amor de Deus. Os que chegam a Cristo, eles não são coagidos. Ninguém põe nada a eles para ele crer. Ninguém me impôs. Você tem que aceitar Cristo. Deus não invade a privacidade de ninguém. Deus não obriga a ninguém a seguir. Ele não coage ninguém. Ele apenas atrai. Tá? Às vezes as pessoas, quando abrem o seu coração, abrem os seus ouvidos espirituais, abrem os seus olhos espirituais e começam a enxergar as verdades divinas, então essas pessoas começam a entender naquele momento, o Espírito Santo começa a esclarecer algumas coisas que estão obscuras em sua mente, no seu coração, e a partir desse momento eles se tornam pessoas atraídas por aquela mensagem que está vindo da parte de Deus, e elas são quebrantadas. Elas dão lugar para que Deus quebrante o seu coração. Então, a partir desse momento que essas pessoas são o quê? São atraídas. Né? É como Jesus disse, né? Lá em João capítulo 12, versículo 32, ele disse que no dia que ele fosse levantado, né? Se referindo à sua crucificação, a todos ele atrairia a si. Eu fui atraído. Talvez você, meu irmão, com certeza foi atraído também. Né? E as pessoas que estão me assistindo foram atraídas. Ou ainda vão ser atraídas. Não sei se você que está me assistindo já teve um encontro com Cristo, né? Mas eu só digo uma coisa a você. Precisa compreender isso aí. Tá? Deus não escolheu uns para a condenação e outros para a salvação, de maneira nenhuma. Essa escolha é feita pelo homem. Né? A escolha quem faz somos nós aqui em vida. Você não pode fazer uma escolha depois da morte. Que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como mais alguém escolher depois da morte o caminho que quer seguir. Né? Então, precisamos muito bem compreender isto para que nós não sejamos enganados por algumas doutrinas que muitas vezes ensinam essa condição, né? E que Deus predestinou uns para a condenação e outros para a salvação. E não é bem assim, né? Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, a síntese do tópico 3 diz assim: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então, vamos, para finalizar agora, concluir e dizer bem claramente, subjetivamente e objetivamente, né? Podemos dizer que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Agora, como? Em Cristo. Deus elegeu, Deus predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Quer dizer, muitos creem, mas não perseveram na fé. Às vezes desistem no meio do caminho. Tá? Então essas pessoas que perseveram, elas buscam viver em santidade. E a partir do momento que elas creem, perseveram, elas são o quê? Automaticamente o quê? Adotadas, né? Elas passam a se tornam filhos de Deus, né? Começam então a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, desde então, divinamente estipuladas por Deus. E essas bênçãos elas vão ser contínuas até quando nós chegarmos lá na glória de Deus, lá na glória eterna de Deus, né? Entendeu, meus irmãos? Então, esta aqui é uma lição muito interessante, muito importante, para que nós possamos nos inteirar sobre esse tema, né? E aconselho você que tem alguma dúvida sobre esse tema de eleição, predestinação, pergunte ao seu professor da escola dominical, pergunte ao seu pastor, tire suas dúvidas com pessoas idôneas, com pessoas experientes, que conhecem sobre o tema, para que você não fique encucado sobre esse tema que gera muita polêmica em muitas correntes religiosas por aí. Tá bom, meu irmão? Então essa foi a lição de hoje. Deus abençoe ricamente a todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Compartilhem, curtam, dê um like que você gostou, divulgue o canal para o crescimento deste canal, para que tudo seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.